Muito bom dia. Bom dia a todas, todos. Estamos em mais um café acadêmico e hoje vamos conversar com a historiadora Lucimar Felisberto, que já está quase chegando, e será uma conversa, além de muito agradável, muito necessária, porque nós temos estudos das suas pesquisas historiográficas, e vamos naturalmente conciliar isso com tudo que a gente está vivendo. E ela vai entrar pelo canal Afrodiálogos e já está chegando. E vou chamá-la. Vamos lá, minha querida Lucimar. Vamos aprender muito hoje com ela. Tenho certeza. Deixe eu te chamar, Lucimar. Vamos lá. Opa. Fique com a gente até o final. Eu tenho certeza que será muito bom. Olá, Ela já bom está dia. chegando e já chegou. Tudo Bom bom? Bom dia, dia, tudo. Lucimar. Que prazer conversar com você. Ai, Muito obrigado, viu? Muito obrigado. eu sou quem agradece muito. Que maravilha. Lucimar, olha, eu quero aproveitar para agradecer a todos e todas que vão nos acompanhar até o final, seguidores da editora, seguidores desse canal belíssimo que é Afrodiálogos, que você tem já trabalhado junto com outras pessoas em diversas iniciativas, não só iniciativas aqui virtuais, né, mas iniciativas das mais diferentes maneiras, e você vai poder falar para a gente um pouquinho sobre isso também, eu acho que é legal, né? E É claro, dá verdade. um foco para suas pesquisas, seus estudos, né? Afinal de contas, você é historiadora, como você mesma disse nessa semana para mim, a gente conversando, raiz, é graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em Exatamente. história. Né? Fala um pouquinho de você para a gente, Lucimar, e eu quero reforçar aqui o agradecimento a todo mundo, falar das coisas da editora. Essa semana a gente lançou esse livro, O Palácio de Deus e o Templo do Rei, que é um livro sobre o Brasil no chamado período colonial, cenário que você Legal. domina, que você conhece muito bem, né? Fala de todo aquele cenário escravocrata que nós tivemos e que precisa ser problematizado, estudado, conhecido cada vez mais. Né? É um livro que já está à disposição no ramalhoedições.com.br para quem tiver interesse. Mas eu queria, antes de entrar nos temas dos seus estudos, eu queria que você se apresentasse para a gente, assim, falasse de toda a sua travessia, sua história, sua formação, e mais uma vez, obrigado por atender nosso convite. Vou falar de tudo não, Ramalho, porque senão eu vou aqui eu tenho que fazer, teremos que fazer umas 3 lives. Mas eu, como É eu disse, eu verdade. sou eu sou uma historiadora de raiz, mas que cheguei à universidade muito tarde, né? Eu Uhum, só iniciei o meu curso de graduação em História aos 30 anos de idade, né? Cheguei à universidade muito tarde, já tinha uma filha, tive uma outra gravidez durante a minha graduação, mas a história, principalmente essa história com a perspectiva que as pessoas buscam resgatar hoje, encantou por demais meu coração, né? Eu me envolvi uhum, com o meu aprendizado, me envolvi com as questões históricas, né? E eu sempre comento com as pessoas que às vezes fala, nossa, mas você não dorme, mas o fazer historiográfico me domina e eu vivo a partir disso, né? Eu entrei na UFRJ em 1997, uhum, ainda muito crua, vindo de uma formação muito deficiente, porque a qualidade do ensino oferecido nas periferias da Baixada Fluminense é bem problemática, mas essa questão desse desenvolvimento, né, com as questões históricas acabou
predominando e norteando o meu interesse por qualificar o meu estudo a partir da minha graduação. Então, desde lá, eu faço um percurso contínuo, fiz a graduação na UFRJ, mas por conta de toda essa, como eu disse, qualidade de educação periférica, eu tive alguma dificuldade para ingressar no mestrado, mas sentei aqui no meu cafuá aqui e passei um ano estudando intensamente e me qualifiquei e passei na seleção de mestrado da da UFRJ. Na graduação já tive o grato prazer de cruzar com o professor Flávio dos Santos Gomes, que responde muito pela minha trajetória de pesquisadora. Aprendi muito com o professor, aprendi e aprendo muito com o professor Flávio Gomes. E fui para a UF, que tive uma outra grata parceria da professora Marta Abreu. E a partir da UF, já na UFRJ, eu conheci o programa de pós-graduação da Fundação Ford. Aí eu me qualifiquei para passar por uma seleção da Fundação Ford, consegui uma bolsa e, financiada por eles, eu fiz o meu doutorado na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, né? E fiquei nessa ciranda de pesquisadora, como as pessoas dizem, bastante atenta à questão arquivística, né? E continuo hoje, né? Produzindo conhecimento, mas, sobretudo, sobre as trajetórias dos negros e negras, desde do século XIX até os dias de hoje. Perfeito, que linda trajetória, muito bom. E assim, eu como eu costumo dizer aqui para as pessoas que a gente convida, né? No café acadêmico, eu sempre dou uma vasculhada antes para conhecer os temas, conhecer, né, os artigos que tem produzido, para que eu possa ter como conversar, né? Porque senão eu fico viajando, né? E ainda mais no meu caso, eu fiz história também, mas eu fui para outra época, estudei outro tema, né? E esse tema tem me conquistado cada vez mais, não só pela sua relevância de cunho científico, acadêmico, mas pela sua relevância do ponto de vista da atualidade social. A gente tem tido, por incrível que pareça, em pleno século XXI, que desconstruir tanta coisa e ressignificar para que haja um processo de conscientização desde a educação básica. Às vezes é tão difícil conscientizar quem está no ensino superior. Nossa, imagina como que deve ser o desafio. Tudo bem com a conexão? Tranquilo? Tá, mais ou menos. A gente costuma dizer, a partir do nosso próprio ponto de referência e de reflexão, que as análises que foram empregadas na historiografia da escravidão deu um certo tom para os estudos históricos, né? Porque você tem, né? Então a gente tem sempre em diálogos, está sempre em diálogos com outros campos de saber, mas a sofisticação e uma certa exigência empírica que foi empregada nos estudos da escravidão acabou norteando algumas outras pesquisas, e agora com essa possibilidade do que a gente chama de fazer usos da história para estar questionando o tempo presente, isso ficou ainda mais marcado, né? Perfeito. Bom, vamos partir então da graduação, porque assim, eu normalmente parto do mestrado, mas no teu caso, lá na graduação você já investiga um tema muito relevante, muito importante, que eu acho que é importante a gente tratar aqui. Claro, você vai tratar da tua maneira, da maneira que você entender como deve ser abordado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de pesquisa lá no começo, na graduação, como você mesma disse, a gente ainda tá, quando a gente está na graduação, a gente ainda está muito cru, a gente ainda está começando, né? Mas é importante, eu acho que falar
O Diabo no Imaginário Colonial, Demonologia e Religiosidade no Novo Mundo. Você desenvolveu essa pesquisa lá na UFRJ. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência, Lucimar. Foi uma pesquisa cara, feita com bastante emoção, uma vez que eu venho de uma tradição religiosa muito radical, né? Então foi uma questão, foi muito subjetivo o meu interesse pela demonologia, e eu publiquei um resumo dessa monografia na revista Jesus Histórico, tá, Armário? Tá publicado o resumo dessa monografia e fala justamente sobre isso. Mas as minhas questões, né, com a religiosidade, não com a religião, né? Com a religiosidade e o meu contato com as religiões de matriz africana, ou melhor, com o aprendizado, né, sobre as religiões de matriz africana, me fez questionar a imagem do diabo que se coloca na religião de matriz africana, né? Então, na época, a gente estava passando um pouquinho, estava concluindo o que hoje chama de viragem historiográfica, né? Essa perspectiva de se pensar mais os papéis do sujeito na história, ela ganha força nos anos 80 e nos anos 90, quando eu entro na faculdade, ela está se colocando, mas eu ainda peguei um resquício de se pensar na perspectiva das mentalidades, né? E por conta disso fazia todo sentido pensar numa análise sobre demonologia, né? E principalmente sobre o impacto da figura do personagem diabo nas religiões de matriz africana, né? Pensando esse personagem com toda a sua caracterização ocidental e cristã, né? Então essa figura ainda precisa ser discutida. Eu acho que o impacto do personagem diabo na historiografia, nas análises, mesmo no modo de pensar a vida, hoje eu acho que ele é um pouco menos, mais relativizado. Mas naquele século passado, isso era uma questão, isso era um problema, e eu fiz disso um problema de pesquisa. Perfeito. E assim, e você usa uma expressão muito interessante, né? O diabo no imaginário colonial. Então há todo um processo de construção aí discursiva, no sentido de demonizar, né, o outro, a religiosidade do outro, a crença do outro, e que vai atravessando décadas, né, ou até mesmo séculos, né, vai atravessando até chegar nos nossos dias, e infelizmente hoje a gente ainda tem muito dessa ação de muitas vezes vincular as religiões de matriz africana, outras também, mas sobretudo as religiões de matriz africana, a esse conceito construído pelo cristianismo, né? Exatamente. Eu acho que diabo na verdade, um grande conceito, né? Que tem todo um sentido lá para a religião judaico-cristã, mas eu acho que é importante ser abordada, porque, por exemplo, eu estudei antiguidade, né? Lá no meu tanto no mestrado, doutorado, e essa prática dentro do cristianismo sempre foi muito comum, né, Lucimar, de associar a religião do outro, as religiões politeístas. Lá na antiguidade já se fazia isso, né? A essa figura, a esse conceito chamado diabo, né? Porque a questão da representação, de colar a imagem no conceito, porque isso é importante se pensar, né? Você tem essa questão de se construir o imaginário a partir de alguns signos, de alguns símbolos, e isso é do cristianismo, né? Então é preciso marcar a essência de um conceito e uma imagem, né? Então isso produz um imaginário sobre a própria religiosidade. E no caso das religiões de matriz africana, foi
posto, né, sobreposto, na verdade, essa imagem, conceitos e representações cristãs, e se produziu leituras, discursos, mas quem produziu foi o outro, né? O outro que disse que isso era aquilo, que isso era aquilo, e não se perguntou aos africanos, aos afrodescendentes, qual seria o sentido e significado daquelas imagens dentro da sua cosmovisão, né? Não se perguntou. Verdade, Né? verdade. Se produziu um discurso para o outro, Exato. como o Ocidente faz muito bem, né, Ramalho? Exatamente. E aí você já começa a preparar o seu projeto de pesquisa, já tá mais madura enquanto historiadora e ingressa lá na Universidade Federal Fluminense com esse tema fantástico, relevante, necessário, que é cor, identidade e mobilidade social. Crioulos e africanos no Rio de Janeiro. Se de repente na hora de citar o título eu falar alguma coisa que não está certo, você fique à vontade para me corrigir. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, por quê? Porque eu percebo aqui que você uma migração. Você agora vai trabalhar mais no campo da história social, né, e das Isso. várias questões que envolvem a questão africana no Brasil, para além daquele tema lá da religiosidade, né? Você trata de cor, Isso. identidade, que não tem a ver só com religiosidade, também tem, mas com muitas outras coisas, né? Então eu queria que você falasse dessa experiência do mestrado também. Então, por isso que eu falei que o professor Flávio dos Santos Gomes, ele foi um tanto determinante, né? Porque Certo. é um professor que tem uma experiência de arquivo e eu fui para o laboratório de história social, história da escravidão, mas que era coordenado pelo professor Flávio dos Santos Gomes. E Uhum. daí eu fui bolsista dele numa pesquisa no Itamaraty para Tá. pesquisar os africanos que havia cruzado, os ex-escravos brasileiros que haviam sido marinheiros e feito algumas experiências transnacional, né? Então a Uhum. gente essa era a minha pesquisa. E eu fiquei assim, a possibilidade de você resgatar experiências e vivências e agências dos ex-escravos na fonte e você entender as suas vivências, assim, sabe? A empiria me encantou, né? Então, Perfeito. a história das mentalidades, ela não tem essa possibilidade, né? Ou, aliás, você trabalha com a dimensão discursiva. Agora, você Uhum. ir ao arquivo e aliar as experiências que possam ser recuperadas na documentação com as teorias, com as metodologias que você está aprendendo na universidade e produzir o conhecimento a partir disso é uma coisa assim maravilhosa, né? Verdade. Chega a ser instigante, você fica completamente envolvido por esse fazer historiográfico e isso me motivou. E, para além disso, na documentação, eu recuperava uma história, uma vivência, um protagonismo das populações que foram escravizadas e também das libertas e das livres, que eu desconhecia, né? Então, Uhum. você observar um ex-escravizado ou um escravizado negociando com o seu proprietário, negociando a sua própria alforria, ele trabalhando né, como eu diria, trabalhando, recebendo seu dinheiro, tendo uma vida econômica ativa, né? Certo. Com famílias constituídas, cuidando de sua família. Era participando ativamente de um corpo social. Acho que isso resume tudo. Então, Perfeito. eram outras vivências que eu não havia aprendido nos livros didáticos, que eu Uhum. não havia aprendido nem durante a minha graduação, né? Certo. Apenas foram apontadas para mim pelo professor Flávio dos Santos Gomes e alguns outros poucos. Então,
começou a descortinar, a abrir novas possibilidades de análises historiográficas interessantíssimas. Então, pensar a mobilidade social dos Muito bom. ex-escravizados, porque no meu mestrado, eu fui de 1870 a 1888. E o meu interesse era pensar a mobilidade social de homens e mulheres escravizados, sobretudo. Uhum. Então, a questão da escolarização, a questão da instrução, a questão da inserção dos escravizados no mercado de trabalho urbano, os valores, né, de suas conquistas, né, os valores de seus salários, toda essa conjuntura econômica, né, e também social, pensar nas famílias constituídas por eles, qual as estratégias para se manter unidas as famílias, né, também foram questões que eu considerei relevante para abordar durante o meu mestrado. Muito bom. E assim, olha o desafio que a gente tem, né, Lucimar? Porque você já fez questão de apontar, e eu acho muito importante isso, ainda na outra resposta, né, de que essa historiografia eurocêntrica faz muito bem, né, essa coisa da imposição discursiva. E aí você tem contato com todo esse arquivo, né, e mostra que é possível pensar uma outra história, um outro olhar, uma outra perspectiva que foi silenciada ao longo do tempo, né? É como se você quase que desenvolvesse uma outra teoria da história dentro da historiografia brasileira, né? Claro, eu estou fazendo aqui uso de uma expressão até um pouco, né, um tanto quanto audaciosa, né? Elaborar uma outra teoria da história, mas é isso, por exemplo, que o Darcy Ribeiro fala lá na introdução do povo brasileiro. Ele teve que pensar numa outra teoria da história, porque o que se tinha e o que sempre se teve foi essa história contada pelo branco, essa história contada pelo europeu, essa história contada pelo colonizador, pelo escravocrata, pela elite. E, consequentemente, isso acaba se tornando um silêncio das populações indígenas, das populações de matriz africana. E eu acho que isso é fascinante, porque isso dá sentido a muito do que hoje a gente tem tentado falar, mesmo com todas as conquistas de espaço, as conquistas curriculares na escola, no ensino superior, e ainda mesmo assim há muita resistência, né? Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com uma disciplina esse semestre, numa das turmas lá da faculdade, que é exatamente a história e a cultura afro-brasileira e indígena, né? E fazendo um recorte aí, trabalhando com os textos clássicos, desde lá do Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado e Darcy Ribeiro. E eu tenho percebido o tempo todo isso, né? Essa necessidade de você quase que ter que desenvolver uma outra teoria historiográfica para mostrar que esse olhar é possível e necessário. Aí você faz esse recorte, 1870 a 1888, né? Eu quero falar já do doutorado, porque o doutorado você pega também de 1870, só que você vai até 1910, né? Oh, Mas antes disso... deixa eu colocar uma coisa antes. Eu não posso me colocar sozinha aí nesse patamar, né? Claro, não, jamais, né? Porque foi um movimento muito coletivo. Outro dia, num curso da Unirio, a professora Giovana Xavier, ela teve essa atitude muito, muito louvável de chamar, né, um grupo, de nomear, na verdade, né? Eu tive a honra, né, de ser orientada pela professora Marta Abreu, e logo no primeiro semestre do mestrado, ela propôs um curso sobre cultura popular ou cultura negra, eu não lembro muito bem o curso. E naquela época, naquela ocasião, ela tinha um grupo de alunos majoritariamente negros. E muitas das pessoas que formaram, eram alunos, somos hoje ainda um grupo que estamos atuando juntos, mas fora isso, a gente tem, por exemplo, na Bahia, o grupo Escravidão e Liberdade, que
gira em torno do professor João José Reis, que também traz essa perspectiva, né? Então, mas acho que a Unicamp ela é um pouco mais pioneira nesse sentido, de pensar uma história social da escravidão ou uma história social da liberdade, né? Recuperando essas experiências, essas vivências do homem e da mulher de cor. E isso é bom falar que foi um movimento que emergiu, né, após os anos 90, ficou mais forte nos anos 2000 e vem agora ganhando uma força muito grande. E é claro que só foi possível consolidar essa nova epistemologia por conta da sofisticação das análises, pautada sempre em pesquisas sofisticadas, né, empíricas, muito bem documentada. Então, isso faz com que as análises que vêm sendo feitas com essa tendência, elas possam sim ser pensadas como uma epistemologia negra, mesmo, e como eu falei, não necessariamente produzidas por professores negros, né? Mas tem essa perspectiva de pensar, ou melhor, de incluir as vivências e o protagonismo de homens e mulheres negras numa historiografia que antes não lhes dava espaço, né? Então é um movimento coletivo, e muito bonito, que eu gosto muito de fazer parte dele. Então, isso é maravilhoso. E a gente pode falar, então, em consequência disso, uma atuação a partir de uma espécie de uma rede de historiadores e historiadoras negros e negras. Perfeito? A gente entendeu isso e desde 2005 não, 2015, a gente montou essa rede, né? A gente atua agora em rede. Essa rede, Ramário, está rendendo frutos tão extraordinários que essa semana estreou uma coluna, não, uma exposição das nossas histórias na Google Arts. Perfeito. Então, a gente tem uma coluna no canal, no portal do Guelé 10, que recupera essas histórias de uma maneira mais fluida, em 5 páginas no máximo, e publica no portal Guelé 10. Tem o canal Cutna, que produz vídeos a partir dessas pesquisas. Tem a Afrodiálogos, que produz análise a partir dessas pesquisas. Mas agora a gente está no Google Art, com exposições maravilhosas a partir dessas pesquisas. Então, e a Rede de Historiadores Negros, que tem centenas de historiadores fantásticos, está subsidiando vários programas, várias matérias jornalísticas. O importante é a gente fazer o que a gente poderia dizer, descaracterizar alguns valores, né, que foram fundantes da nossa sociedade. A gente diz que a gente está vivendo uma disputa de narrativas, né? Havia aquela narrativa oficial, ocidentalizada, europeia e branca, e agora a gente está trazendo essa outra narrativa, essas outras vivências, esses outros valores. E a disputa não é para tirar aquele não, tá? A disputa é para incluir esses, é falar assim, olha, todos os saberes importam, né? Não vamos hierarquizar, né? Vamos incluir outros atores, outros conhecimentos, né? Outros saberes. Perfeito, muito bom. Olha, gente, o tempo está passando, né? A gente já está com meia hora de conversa, quando a gente vê, conversa boa é assim mesmo. Eu quero, antes de fazer a próxima pergunta, agradecer aqui, mais uma vez, para todo mundo que está nos acompanhando, gente que que segue Afrodiálogos, que segue a editora, que passem a seguir da Afrodiálogos, passem a seguir a editora passa a seguir Afrodiálogos, e a gente vai trocando conhecimento, né? Aprendendo, tem muitas lives registradas, né? Muito bom. Um abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando, e se quiserem fazer alguma pergunta para Lucimar, fiquem à vontade, é só colocar aqui que a gente vai direcionar, ela vai responder. Aqui também é um diálogo, né?
Lógico, verdade. E é uma conversa, é um papo, né? Não é nada. Tem esse nome café Isso. acadêmico, né? Tem alguns convidados que a gente chama aqui, Lucimar, e fica preocupado. Nossa, café acadêmico, o que que eu vou. Calma, é uma conversa, é um papo, né? Por Verdade. mais que o tema seja muitas vezes complexo, né? Aqui é Uhum. uma conversa. Vamos tentar, né? E a gente vai entrar daqui a pouco em questões mais complexas, inclusive. Eu quero ver com você ainda algumas outras questões das suas pesquisas. Negação da herança social, africanos e crioulos no âmbito de uma economia em expansão, 1870 a 1910, ou seja, você começa, né, ali 18 anos antes da abolição, só que aí você atravessa e vai até o início do século XX. E trata dessa questão da negação da herança social, que é muito importante, Lucimar, por quê? Porque a gente tem visto que, sabe, esse discurso historiográfico tradicional que silenciou a voz negra e deu protagonismo à voz das elites, dos brancos, etc., ele tem insistido em permanecer, né? Só que ele tem insistido em permanecer, parece que de uma maneira um pouco disfarçada, sorrateira, essa coisa do tipo, não, todo mundo é importante, todo mundo, todas as vidas Todas as importam, vidas sabe? Essa importam. coisa coisas desse tipo. Mas assim, claro, a gente vai tocar nesse ponto, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de pesquisa do doutorado, para mostrar que esses temas eles são trabalhados dentro da academia, eles são cientificamente Uhum. pensados. Não é uma coisa assim apenas de militância também, mas tem sido resultado de pesquisas sérias como as que você faz. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e foi na Universidade Federal da Bahia, né? Você vai para Isso, lá isso. e faz lá o seu doutoramento. Como que foi? Isso, né? Primeiro foi maravilhoso por conta, porque o que acontece? Quando você está no programa de pós-graduação e durante o meu doutorado eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer um Uhum. intercâmbio na Unicamp. Então, Tá. você tem meio que segurar sua onda, porque você Uhum. convive com as suas referências biográficas, né, bibliográficas, né? Então você Uhum. vai para lá e de repente senta o João Reis do seu lado, o Marcos Carvalho aqui, aí tá a Silvia Lara. Então você tem o tempo todo que segurar a sua É, onda, que você está ali com as verdade. suas referências bibliográficas ao seu lado. Então a experiência de pós-graduação nessas unidades de excelência te dá isso, né? Fala Jesus Cristo. Agora, eu nunca tive problema de abrir a boca, tá? Eu abro a minha boca Uhum. até para me equivocar. Mas às É, vezes você fica né, um pouco constrangido, né? Diante daquelas celebridades afinal, todas. Né? Mas o importante é que a gente vinha, como eu falei, essa viragem, né, historiográfica que começou a pensar nos vários sujeitos que podiam sim ser protagonistas da história. Esses espaços que eu passei, isso estava muito vivo e numa perspectiva thompsoniana, né, de pensar esses sujeitos como protagonista e uhum. recuperar as experiências e as agências desses sujeitos na história. Isso era muito nítido nas tendências historiográficas que brasileiras também, né? Enfim, Certo. mas a minha formação, ou melhor, a minha vivência de mulher negra me chamou muito mais atenção para os heroísmo do que para a vitimização. Eu acho importante falar Uhum. isso. Por Sim. mais a história de, de se vitimar, né, de se colocar a população negra como vítima da sua própria história, essa perspectiva nunca me agradou. Eu sempre pensei na questão da, da, da superação, da Perfeito. superação, apesar das agruras da escravidão, os escravizados, os libertos, e mesmo apesar das experiências em liberdade serem frustrantes,
os homens e mulheres negras, eles reagiram a isso e eles se negaram a trazer todo o estigma negativo da escravidão para suas vivências em liberdade. Então, era disso que eu queria falar, foi disso que eu falei na minha tese, né? Sobre a negação da herança social, sobre os sentidos, sobre as estratégias, sobre as formas que os homens e mulheres negros utilizaram para superar situações no cativeiro e pensar sobre as expectativas de liberdade que eles tinham no pós, né? Tanto em situações de cativeiro, as expectativas de liberdades, né? A forma que eles negavam a herança social era justamente lutar de todas as formas possíveis, desde a fuga para os quilombos até negociações de compra da sua própria liberdade. Isso era uma forma de se negar aquela herança da escravidão. E após a obtenção da liberdade, as formas foram outras, foram desde o associativismo, para que se pudessem juntos alfabetizar, formar em profissão, conseguir melhores moradias. Então, toda essa as formas de lutas na liberdade e as formas de lutas escravas tiveram para mim um sentido de negar não só estigmas, mas mesmo a experiência de ser escravos, né? De ser escravo. Então, a vida dos homens e mulheres negras, desde sempre, foi sempre no sentido de superação. Se a gente consegue hoje ter uma mulher negra, né, pós-doutora, sendo entrevistada numa live de uma editora, é porque o sentido foi sempre de superação, foi de se negar o que de negativo pudesse ter sido legado da escravidão. Por outro lado, a gente tem toda uma comunidade lutando junto, né? Tanto dos associativismos negros, quanto os movimentos negros que surgiram após isso, foi sempre nesse sentido, né? De se pensar os movimentos de superação dos homens e mulheres negras. Mas aí eu já tinha uma relação um pouco mais próxima ao que a gente chama hoje dos mundos do trabalho, né? De pensar não só a história social, mas a história social do trabalho. Então, eu tinha um interesse, influenciada por Thompson também, né? Que escreve aquela brilhante obra Pensando os Ingleses, né? Na classe operária. Exatamente. Então, já que a gente pegou para ler Thompson, primeiro li Culturas em Comum, né? Para pensar todo esse compartilhar de experiências, né? E depois a gente começa a pensar em formação de classe. Então, a análise do doutorado, eu tive essa influência thompsoniana de pensar as relações de trabalho e pensar como os homens e mulheres negras atuavam no que a gente chama de a conformação de um mercado de trabalho livre, né? A gente tem aquele livro clássico, né? A integração dos negros Florestan Fernandes, que pensa a integração dos ex-escravizados numa sociedade de classe, né? E quando você vai ler a documentação, você percebe que eles já estavam integrados desde sempre. Por exemplo, eu tenho uma personagem que eu acho brilhante, que ela em 1856, ela entra na justiça. Ela é uma mulher alforriada que tinha passado mais de 5 anos trabalhando sem receber por isso, e ela entra na justiça para pedir os salários retroativos. Em 1856, uma ação por salários de uma mulher forra. Então, ela entendeu que os anos que ela trabalhava
sem, sem contrapartida, mereciam ser ressarcidos. Então, quer dizer, já tinha essa ideia de a ação é ação por salário. Então, a gente pode falar que já tinha essa ideia de assalariamento, mesmo entre os escravizados ou entre os forros, em 1856. Né? Perfeito. Então, interessante, viu? Né? Então, você tem... Então, essa que é a pesquisa tem essa questão de pensar nos arranjos de trabalho e como as pessoas eram remuneradas em outras formas de se assalariar, outras formas de se remunerar. Então, é uma pesquisa que pensa na entrada de homens e mulheres negras no mundo do trabalho assalariado. Pensa também os contratos de trabalhos, os acordos. Então, o doutorado tem essa tendência de pensar, é uma história econômica, né? Até eu fui incentivada, mas agora está me faltando um pouco de perna, sabe, Romário? Eu fui incentivada a fazer um segundo pós-doutorado em História Econômica, lá na Fundação Getúlio Vargas, mas eu estou um pouco pensando aqui em fazer outras coisas, menos exigentes. Mas o mestrado teve essa perspectiva, né? De pensar na negação daquele legado social da escravidão, de pensar nas diversas formas que os homens e mulheres negras tiveram para superar o que foi a experiência social, porque o legado cultural ele é trazido, né, até os dias de hoje, mas o legado social, mas sobretudo pensar essas dinâmicas a partir dos mundos do trabalho escravizado e livre. E outra coisa, desculpa, vou concluir já. Pensar o quanto que homens e mulheres negras compartilhavam experiências de trabalhos com a população branca e livre. Também tem essa questão. Não, eu acho que assim, esse uso que você faz do Thompson como referencial teórico é muito pertinente, muito importante para poder pensar esse outro contexto, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Parker Jaime Parker, não sei, ele está comentando, impressionante a estação trabalhista em 1856. E eu gostei muito também, sabe, Lucimar, dessa sua interpretação, dessa sua proposta de negação da herança social com essa tônica, né? É uma negação do negro, é o negro fazendo essa negação. O que não significa, lógico, recusar aqui a história, dizer, né, quando você fala, olha, eu quis sair um pouco dessa tendência vitimista ou vitimizadora, ou enfim, mas claro, isso não quer dizer que você esteja negando isso, não é isso, não. Né? Para que fique bem claro. Mas é uma negação no sentido do quê? De resistência, de superação, de luta, né? De luta. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu acho que uma pesquisa dessa tem que ser publicada o quanto antes como livro, você não acha? Tem gente perguntando certeza. Aqui, ó, coloca o título, né? Eu tenho aqui a negação da herança social. Você vai lá, você vai achar africanos e crioulos no mundo da liberdade, do capital e do trabalho, no Rio de Janeiro, de 1870 a 1910. Mas esperem um pouquinho que daqui a pouco vai sair esse livro. Fiquem tranquilos, calma, daqui a pouquinho vai sair. Ô, Lucimar, aí você tem também um trabalho interessante, além de todas essas pesquisas acadêmicas, você desenvolveu paralelamente um trabalho de resgate da memória familiar, não foi? E que eu acho que seria legal você falar um pouquinho. Você tem, inclusive, um artigo escrito, inclusive, com o professor Flávio Gomes, intitulado Meta-História, Arquivos e Memórias Negras, né, que você pega ali de século XVIII até século XXI, né, e faz esse resgate, né, inclusive falando dessa... não sei se eu posso usar aqui o termo genealogia, se não for ele o melhor, você me corrija, né, da sua família, da sua história. Fala um pouquinho desse seu trabalho para nossa reflexão aqui, né, que está para além dos seus trabalhos acadêmicos, mas que tem
né? Eu acho que é muito legal a gente conhecer. Vamos lá. Então, é um trabalho, é um resgate das minhas das vivências das minhas gerações familiares, né? Agora, olha só que interessante. O Jaime falou aí agora há pouco que Uhum, ter uma ação trabalhista em 1856 é uma coisa incrível. Mas nesse resgate que eu fiz, né, das experiências geracionais da minha família, eu entendi, eu fiz um cálculo muito preciso e o meu bisavô, não, meu avô, meu bisavô. O meu bisavô, ele nasceu entre 1870 e 1885. Então, olha só, o meu avô pode ter convivido com a minha personagem. Ou poderia ter convivido com a minha personagem, porque ela tinha uhum. 50 anos em 1886. Quando meu avô nasceu, ela poderia estar viva, ela poderia ter sido a parteira da minha avó. Por que eu estou falando isso, Ramalho? Porque o passado escravista, ele é muito recente, né? Uhum. Então, às vezes a gente pensa na experiência da escravidão como se tivesse sido na geração passada, ou na encarnação passada, É, né? E não, gente, foi ali, ó, o meu bisavô, ele pode ter convivido com qualquer um dos meus personagens que eu resgato, verdade. né? Qualquer um. O meu avô nasceu em 1904. A minha análise vai até 1910. Uhum, Então, quer dizer, verdade. eu poderia estar falando do meu Não está tão avô, longe assim não está tão longe como assim. querem colocar, não é, Lucimar? É isso que você Exatamente está isso, dizendo. exatamente isso. Então, quando a gente pensa, quando eu pensei em fazer um registro das memórias geracionais da minha família, tinha a ver com o quê? Com o fato de que quando eu abri a minha documentação para analisar as experiências de homens e mulheres escravizadas, muitas daquelas dos relatos que eu lia em processos de liberdade, em notícias de jornais, né? Tinha muito a ver com experiências contadas em famílias, né? Uhum, Não se diferenciava muito, né? A experiência social dos meus personagens da experiência social da minha própria família, né? Então, perfeito. tinha essa perspectiva, esse interesse, esse cruzar de narrativas, né? Uhum, Mas teve também um compromisso assumido, né, com a minha família de fazer, você não é historiador, então vamos fazer um livro sobre a nossa família, né? Então, só que juntaram as duas coisas. Eu procuro não pesar muito a mão, né? Porque o historiador o acadêmico ele tem essa mão pesada, né? Então, é, nesse livro já concluído, que eu espero também publicar no ano que vem, não tem esse peso do academicismo, mas tem essas memórias geracionais da família Felisberto recuperada desde 1880, quando nasce meu bisavô, até os dias de hoje. Então, a gente vai falando do deslocamento, no caso eu vou falando, né? Do deslocamento familiar desde a zona da Mata Mineira tá. até chegarem à Baixada Fluminense. Recuperando, obviamente, no trabalho de história, alguns eventos que contextualizam essas experiências. Né? Perfeito. E aí, neste artigo que você escreve em coautoria com o professor Flávio Gomes, você aproveita parte dessa compilação, E, desse e, levantamento. então, qual a questão? É a questão narrativa, né? Uhum, Esse artigo ainda é um artigo acadêmico, né? Então, claro. ele tem todo aquele rigor, aquelas regras, Uhum, né, que a gente precisa ter sim. para a submissão de um artigo. Mas ele parte da onde? Do que a gente chama agora de uma autoetnografia, que Uhum, é a possibilidade de você analisar teoricamente, experiências pessoais
de uma perspectiva etnográfica, né, Uhum. usando as ferramentas de análise da história oral e Uhum. da antropologia, né? Então, Perfeito. tem a minha fonte são as pesquisas, as entrevistas, né? São os instrumentos da história oral, mas com toda essa perspectiva da antropologia, que é analisar criticamente um sistema cultural, né? Os valores sociais num dado contexto. Então, Mas tem quem quiser ter acesso é só fazer uma busca, Meta só História, fazer. Arquivos e Memórias Negras, que vai ter acesso ao artigo, está disponível, né? Exatamente. Aí, o professor Flávio dos Santos Gomes, como eu já falei, brilhante no seu arquivismo, ele Uhum. recupera as histórias geracionais da família Gomes, que é a família dele, desde o século XVIII, né? Desde 1700, porque ele entendeu que os seus antepassados foram escravizados num São Benedito, esqueci o nome, mas ele localizou a Uhum. senzala onde a Entendo. tataravó dele vivenciou a escravidão, né? Então ele vem com essas fontes arquivísticas até o século XIX e eu venho dali com as minhas fontes orais até o século XXI. Então o artigo ficou lindo, 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 lindo. Mostra essas duas perspectivas de você poder resgatar as memórias geracionais. E Uhum. assim, a gente escreve com muito prazer, né? E Claro, a gente quer dar prazer às pessoas na leitura. E o artigo na ficou muito leitura. lindo, muito lindo. Que bom. Olha, a Vanilete está dizendo aqui, a fala da doutora Lucimar é muito importante, pois todas as famílias afro-brasileiras têm uma história muito recente com o período da escravidão. Eu acho que é muito bom É verdade. enfatizar isso mesmo que ela está destacando. Por quê? Porque eu mesmo tenho ouvido e presenciado muitas falas, e eu acho que você mais ainda, né, Lucimar, que é essa coisa de, mas a escravidão está muito distante, aconteceu lá e não sei quando. Não, calma aí. Não é bem assim. E Uhum. mesmo que fosse, tendo em vista a maneira como a história se impôs para a gente precisa problematizar isso. Outra coisa que também me chama a atenção, né? O seu trabalho, mesmo os acadêmicos, Lucimar, são uma escrita de si mesma, são uma escrita da sua história, né, de todo esse resgate que você faz. E aí, ó, a gente já está indo para os finalmente, faltam poucos minutos para terminar. Eu quero reforçar aqui o meu agradecimento a você, mas eu tenho mais uma questão que eu acho que você poderia abordar livremente, da maneira como você entender, porque quando nós divulgamos, né, o convite para as pessoas estarem com a gente aqui hoje, a gente colocou lá que a gente ia conversar sobre expectativas de cidadania e consciência negra. E assim, eu acho que, né, ontem, né, foi o Dia Nacional da Consciência Negra, infelizmente com um episódio muito infeliz, como acontece todos os dias, mas ontem ficou bastante destacado por conta da data também, né, que foi a morte de um rapaz lá no sul, né, em Porto Alegre, por seguranças de um hipermercado, de um supermercado, e, claro, né, a mídia acaba explorando isso, tudo, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu queria que você falasse, na sua ótica, na sua perspectiva, da maneira como você mais bem entender, né? Como que você vê esse nosso cenário atual, Lucimar? Essa situação toda que a gente está vivendo, sabe? Essa resistência por parte das pessoas em aceitar o quanto é necessário enfatizar a identidade do negro, a identidade cultural, racial, a sua história, enfim. Mas eu queria que você falasse não só como essa grande pesquisadora que você é, né? Mas como mulher negra, como brasileira, eu queria que você ficasse à vontade para falar o que você pensa desse nosso contexto sobre esse tema. Então, infelizmente, eu não posso ficar à vontade para falar. Porque quando uma mulher negra fica à vontade para falar, Já começa por aí, né? Já começa por aí, né, Lucimar? as pessoas falam que é uma raivosa, que não sei o quê, que não tem educação, que fala alto, né? Então, Uhum. eu não vou ficar à vontade para falar, mas vou falar assim.
Então, Ramalho, o que que acontece? É, eu acho bastante coerente o comportamento das pessoas. Eu acho que a gente não podia esperar outra coisa. Eu acho, eu sempre falo isso, gente, como assim você? É claro que a gente tem que lutar contra isso todos os dias, mas Uhum. o sistema que a gente vive hoje, o sistema de relações que nós vivemos hoje, ele parte da competição desde sempre. Até na escola, o aluno que tira o A, o 10, é aquele que é. Ele vai para o quadro, no Uhum. pátio da escola, se coloca lá o nome do aluno que tirou 10, que tirou A. E aquele que tirou a nota máxima, ou a nota mínima, é humilhado. Não precisa humilhar ele, gente. Não precisa falar, olha, você ele já se sente, porque o que tirou A está exposto lá Tá no em quadro, destaque. né? Então está em destaque. Então, o nosso sistema de relações sociais, ele já é baseado na competição, né? Então, por exemplo, causa estranheza se a aluna... Eu tenho uma sobrinha, a mãe dela está aqui na live, acho que ela também entrou, chamada Ferlane, que é uma menina negra, que era a menina que tirava A e que ficava lá com o nome de destaque. Mas isso é um constrangimento para as outras... Uhum. Por exemplo, eu fui empregada doméstica e para fazer a prova para fazer esqueci como se dá, um simulado. Uhum. A minha patroa, ela teve a descafatez de colocar a filha para fazer um curso de pré-vestibular junto comigo. Então, eu deixei de ser Lucimar e durante o curso, eu era empregada da Márcia. E num simulado, eu tirei uma nota quase 200 vezes à frente da Márcia, que era uma menina nova, estudava em colégio particular, blá, blá. A mãe dela ficou indignada. Como assim você tirar essa nota tão inferior à nota da Lucimar? Aquilo ali foi um constrangimento na família que durou semanas, né? Como assim? Uhum. O que está acontecendo hoje é isso, a ascensão, a luta militante da população negra tem dado tanto resultados tão positivos, que uma galera, brancos e não brancos também, tá? Porque Uhum. algumas pessoas negras bem nascidas que não passaram não tiveram que superar tantas coisas quanto outras, tiveram que superar porque o racismo alcança todo mundo. Uhum. Mas elas se incomodam de ver aquele negro que veio lá da periferia passar, não é passar à frente dele, mas ascender um pouco mais Uhum. que ele. Então, o que a gente tá vendo hoje é justamente isso. São atitudes raivosas de pessoas que acham muito confortável a estrutura imposta pelo racismo, né? Então, Entendo. como assim? O que tem não ter um gerente negro para atender a sua conta? Que isso? Que problema você ver isso? Racismo é só na sua cabeça. O fato é que a gente vive no mundo meritocrático. Então, ele é branco, conseguiu aquilo ali por mérito. Mas quando o gerente negro consegue por mérito, ele causa um certo incômodo, porque ele mexe com a estrutura racista, que Verdade. é muito confortável para algumas pessoas, né? Então, a Uhum. gente precisa... O que eu acho que a gente precisa combater é esse conforto. Não pode ser confortável para ninguém uma estrutura racista. Daí, esses usos que a gente tem feito da história da escravidão e da história de liberdade de homens e mulheres negras visa contrapor essa estrutura racista, É. visa descaracterizar esses valores que foram referenciados naquele esquema em que o branco europeu ele é um modelo de tudo, que a mulher branca, magra, é É. um Tem modelo. todos Então, essas padronizações que se impõem, né, Lucimar? exatamente. Lucimar,
Olha, a gente tem poucos segundos. Eu quero te agradecer. E é bom que fique esse gosto para que as pessoas busquem, passem a seguir Afrodiálogos, para conhecer de perto mais ainda a Lucimar e todo mundo que está envolvido com as várias lives, discussões, debates, publicações. Muito obrigado. Muito obrigado te agradeço, por sua generosidade. Eu espero que eu tenha conseguido falar isso de uma forma Foi maravilhoso. elegante, porque às Foi vezes maravilhoso. não dá para ser elegante às vezes quando a gente fala do racismo. E às vezes é necessário até não ser mesmo elegante, exatamente para mostrar a ênfase que a gente precisa dar ao tema. E foi maravilhoso falar com você, Lucimar. Muito obrigado. Vamos esperar esse livro aí, hein? Vamos esperar, hein? Gente, quem nos acompanhou, obrigado. Continuem nos seguindo, compartilhem, sigam. E um beijo para todo mundo. Tchau, Lucimar. Tchau. Beijão. Gratidão pelo convite. Gratidão é toda minha. Valeu. Tchau.